acordei com a notícia de que depois de anos, finalmente o MXRF11 está sendo negociado abaixo do seu preço justo. E isso foi depois de um tombo repentino, praticamente de um dia para o outro. Nos últimos dias, como a gente vê aqui, ele estava andando na casa dos R$ 10 e ontem chegou aqui a bater R$ 9,70, abaixo do seu valor justo. E no acumulado desse ano, a queda já ultrapassa mais de 7%. Realmente fazia tempo que não víamos o MXRF sendo negociado a preços tão baixos. A última vez que isso aconteceu foi há mais de 2 anos atrás. E aí a dúvida que pode estar passando na sua cabeça: mas Raíssa, a Selic subiu, não era para os fundos de papel subir ao invés de cair? Que doideira é essa? Pois é, vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Eu decidi fazer esse vídeo porque muito provavelmente a dúvida que fica na sua cabeça, como também estava na minha, é o que está acontecendo com o MXRF11? Por que ele está caindo tanto? Será que o maior fundo da bolsa vai para o buraco? Essa queda é um risco, um sinal de alerta? Ou será que essa queda é uma oportunidade? Vale a pena comprar agora? Ou será que ele vai continuar caindo ainda mais? Vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Vou responder a todas essas perguntas e no final eu vou te falar o que eu vou fazer. Eu tenho ele em carteira e vou te dar a minha opinião. Mas e você? Tem MXRF em carteira? Acha que é uma oportunidade? Vai aproveitar para comprar mais ou vai pular fora? Me conta aí. Vamos lá. MXRF11, o maior fundo imobiliário da bolsa, já são mais de 1 milhão de cotistas e a gente está falando aqui de um universo de um pouco mais de 2 milhões de pessoas que investem em fundos imobiliários. Ou seja, a cada 2 pessoas que investem em fundos imobiliários, uma delas tem o MXRF em carteira. E essa fama crescente, basicamente, é porque o fundo custa pouco, ele é um fundo de base 10 e paga bem, chega a pagar ali o tão famoso 1% ao mês, livre de imposto de renda. Além disso, ele é aquele fundo que a gente chama de fundo de troco. Você fez os seus investimentos ali, fez o aporte do mês, sobrou um trocadinho, vai lá e compra umas cotinhas de MXRF. E geralmente, por ser muito popular, ele acaba sendo o primeiro fundo de muita gente que está iniciando ali no mercado de fundos imobiliários. E aí, na maioria das vezes, a pessoa não precifica, compra por qualquer preço e acaba pagando caro. E como tem muita gente que investe nesse fundo, eu acho que tem muita gente também preocupada, querendo entender o que é que aconteceu para o MXRF cair tanto em um período de tempo tão curto. Então vamos direto aqui entender o que é que está acontecendo e a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir direto no relatório gerencial para ver se tem alguma informação, alguma suspeita do que pode estar acontecendo. E vamos direto na fonte. Você vai digitar aqui no Google mesmo MXRF11 site oficial. Vamos clicar aqui nesta primeira opção e aqui no site oficial você vai clicar em documentos e vamos pegar aqui relatório gerencial. O último, mais recente, é de 31/7, vamos clicar nele e aí já um ponto interessante, né? Muito provavelmente não aconteceu alguma coisa tão importante porque o último relatório que saiu é referente ao mês de julho e já estamos aqui em outubro e a queda aconteceu agora. Mas bora ver aqui os principais pontos para a gente entender o que é que está acontecendo, porém, já te adianto, li o relatório aqui e não encontrei nenhum ponto que possa justificar essa queda repentina do MXRF. Esse aqui é o relatório referente ao mês de julho. Aqui na primeira página, o fundo traz algumas informações de uma forma mais geral, porém, já li aqui os pontos principais e não tem nada que justifique a queda recente, até porque essas informações são de 3 meses atrás, praticamente. Em últimos eventos, a gente vê aqui que em agosto houve o encerramento da 10ª emissão de cotas, mas geralmente é algo benéfico para o fundo, e a gente vai descendo aqui tentando procurar entender o que é que aconteceu. Aqui tem um primeiro ponto importante que vale a gente destacar, que é em relação à rentabilidade. Perceba que aqui nos últimos meses a rentabilidade do NTNB ultrapassou aqui a rentabilidade do MXRF11. O NTNB nada mais é do que o Tesouro Direto IPCA+, onde você empresta dinheiro ao governo. E recentemente, com a alta da taxa Selic, as taxas fixas do Tesouro IPCA ultrapassaram ali com facilidade os 6%.
6%, chegou a bater quase 7%. Então, nesse momento em que o Tesouro Direto, que é considerado o investimento mais seguro do país, está pagando uma taxa muito interessante, acontece o movimento da migração do dinheiro da renda variável para a renda fixa. Algumas pessoas acham mais interessante, ao invés de continuar aportando ali em fundos imobiliários, simplesmente investir no Tesouro Direto pela segurança e por, nesse momento, estar pagando uma taxa muito interessante. Então, esse pode ser um dos pontos que contribuíram para a queda do MXRF, porém, não acredito que isso aqui foi a justificativa para a queda repentina ali praticamente de um dia para o outro. Voltando aqui, mais embaixo, a gente tem a composição do portfólio do fundo, que 65% praticamente está alocado ali em CRIs, em CRIs, e também tem mais de 20% alocado aqui em caixa por conta da emissão recente que o fundo acabou de concluir. Mas aqui embaixo a gente tem um outro ponto bem importante, que é justamente aqui a tabela de sensibilidade do fundo. Se a gente considera aqui a cota de mercado de R$ 10,04, que geralmente era o valor que estava sendo negociado cada cota, estamos falando aqui de um dividend yield de IPCA mais 8,70% e CDI mais 1,77%. Porém, com essa queda recente de ontem, que o fundo chegou a beirar aqui os R$ 9,75, estamos falando de um yield de IPCA mais 9,34% e CDI mais 3,06%. É realmente uma baita rentabilidade, então acredito que o MXRF não vai ficar por muito tempo nesse mesmo patamar de preço, porque estamos falando aqui de uma taxa de rentabilidade bem alta. Mas descendo um pouco mais aqui, tem um outro ponto bem importante que eu queria mostrar para vocês, que é justamente aqui em relação à composição, ao indexador principal aqui do MXRF11. Como você pode ver, o fundo tem mais de 70% atrelado ao indicador de IPCA+. E o que tivemos no último mês foi uma deflação no índice IPCA, o que impacta diretamente o MXRF, já que ele é um fundo de CRI que investe em dívidas e, como você pode ver aqui, a maior parte das suas dívidas está atrelada ao IPCA. Esse pode ser um dos pontos que muito provavelmente tem impactado a queda recente do MXRF11, porque isso pode impactar negativamente a rentabilidade do fundo. Se a gente olha aqui o histórico do dividend yield, há um tempo atrás, com muita facilidade, ele vinha conseguindo manter aí um yield acima dos 1%, depois caiu um pouco, mas ainda se manteve ali muito próximo de 1%, porém, recentemente, o yield rompeu aqui a barreira dos 0,9% ao mês, ficando realmente um dividend yield um pouquinho mais baixo do que ele vinha entregando, e aqui embaixo a gente consegue ver isso. Ele vinha entregando com constância 12 centavos, reduziu, passou a entregar 11, caiu ainda mais para 10 e recentemente vem entregando apenas 9 centavos por cota. E aí você imagina, a pessoa começou ali a investir no MXRF, toda empolgada, recebendo 12 centavos por cada cota, e aí o fundo veio reduzindo cada vez mais a entrega do pagamento. Reduziu para 11, para 10 e agora está mantendo aí 9 centavos apenas por cada cota. E com a deflação recente que tivemos, isso pode impactar ainda mais na entrega dos dividendos, porém vale ressaltar que geralmente leva ali de 2 a 3 meses até a deflação chegar a impactar diretamente aqui na entrega dos dividendos. Porém, até agora não encontramos nada que de fato justificasse essa queda tão repentina, praticamente ali de um dia para o outro, o fundo ter essa queda tão significativa. Mas bora continuar aqui a nossa análise e vamos voltar aqui direto para a fonte, aqui no site oficial do Maxi Renda, que é o nome do MXRF11, e aqui novamente em parte de documentos vamos procurar por algum fato relevante que tenha acontecido recente que justifique essa queda. Porém, por incrível que pareça, o último fato relevante disponível aqui foi de junho, há praticamente 4 meses atrás, e eu já dei uma lida, praticamente não impacta nada nessa queda recente. Então, até o momento, aparentemente nada que justifique, pelo menos de forma racional, essa queda recente do MXRF. Muito provavelmente é apenas um movimento de mercado reajustando ali de volta para baixo o preço do MXRF. E aí agora a pergunta que fica é: Raíssa, vale a pena comprar a R$ 9,70, como ele chegou a bater ontem, ou devo esperar, deve cair ainda mais? E a verdade é que a gente nunca vai conseguir acertar o fundo do poço, saber se já caiu tudo ou se ainda tem mais alguma coisa para cair. Mas o MXRF11 é um fundo imobiliário de papel, e fundo imobiliário de papel a gente precifica ele pelo VP.
Então, não é de forma aleatória que você deve decidir investir ou não no fundo imobiliário, você deve precificar se está no preço justo. E como um fundo de papel investe em dívida, que já tem ali o seu valor patrimonial atualizado todos os meses, nós podemos com muita segurança olhar para o PVP para decidir se é ou não um momento de entrar nesse fundo. Então, eu particularmente não gosto de investir em um fundo de papel acima do seu valor patrimonial, por isso, inclusive, que já faz muito e muito tempo que eu não investia no MXRF11. Porém, como ele é um fundo com a qualidade muito boa, tem uma liquidez muito alta, já tem bastante histórico e tem uma gestão muito boa por trás, geralmente o mercado está disposto a pagar mais caro pelo que de fato ele vale. Se a gente puxa aqui o PVP médio histórico do MXRF, praticamente apenas uma vez ele ficou aqui abaixo do seu preço justo, que foi em 2021, pandemia. 2022 também ele chegou a ficar ali muito próximo do seu preço justo e atualmente estamos de novo aí com essa oportunidade de comprar ele pelo preço que de fato ele vale. Aqui no Investidor 10, agora na hora de gravação desse vídeo, cada cota está sendo negociada R$ 9,74, o que se traduz em um PVP de 1, exatamente o preço justo que ele vale. Aqui embaixo a gente consegue ver isso com mais clareza. O valor patrimonial justo por cota seria R$ 9,73 e hoje o mercado está disposto a pagar R$ 9,74 por cada cota, muito próximo do seu preço justo. Agora, antes da gente encerrar e eu te dizer o que eu estou fazendo nesse momento, dois pontos importantes. Primeiro, que fundo imobiliário de papel se precifica pelo seu valor patrimonial, então não tem muito por que você pagar caro numa dívida. E segundo, essa pode doer um pouquinho, preço médio não é parâmetro de compra. Se você está comprando o MXRF nesse momento simplesmente para reduzir o seu preço médio, eu particularmente não vejo muita estratégia nisso. Mas agora te dizendo o que eu vou fazer nesse momento. Eu tenho o MXRF em carteira, bem pouquinha coisa, e faz muito tempo que eu comprei e de lá para cá não comprei novamente. Porque depois eu vim estudando e aprendendo que o certo é pagar até o VP por um fundo imobiliário de papel. Mas nesse momento, estou terminando de gravar o vídeo aqui, falta 5 minutos para as 10 horas da manhã, que é a hora que o mercado abre. Vou entrar aqui e ver se o preço ainda está sendo negociado até R$ 9,73, que é o preço justo de fato de cada cota do MXRF. Caso eu consiga pagar até o preço justo, vou estar adquirindo mais algumas cotas do MXRF neste momento, muito porque já estou com uma exposição muito grande em fundos imobiliários de tijolos e também considero que seja uma boa oportunidade aproveitar essa queda aí do MX abaixo do seu valor justo. Porém, sendo bem sincera, apesar da extrema qualidade do MXRF, não é um dos meus fundos prediletos de papel, muito por conta dessa fama que ele tem. Isso acaba mantendo sempre esse fundo sendo negociado acima do seu valor justo, e como é um fundo de papel, não gosto de pagar acima do VP, então historicamente é difícil encontrar alguns momentos de entradas como este. Mas e você? Me conta aqui embaixo o que é que você está fazendo nesse momento. Vai comprar mais? Vai esperar? Vai vender? Me conta aqui embaixo e espero que esse vídeo de alguma forma tenha te tranquilizado um pouco mais e esclarecido aí alguns pontos para você.